Eu gostaria nessa manhã de compartilhar esse texto que se encontra em Neemias com os irmãos, no nosso estudo dominical. Mas antes eu gostaria de orar com você e pedir para que você também esteja orando. Nós temos o nosso irmão Aguinaldo, sempre está domingo pela manhã participando com a gente aqui nos cultos. Ele não estava bem, o Júnior pediu para que estivéssemos orando por ele também. E o nosso irmão Pereira também, ele estava aí na portaria, mas não estava se sentindo bem. O Douglas substituiu ele ali e ele foi para casa para depois poder retornar ao médico. Os irmãos sabem que o irmão Pereira teve passando por uma situação, né, que ele precisou fazer uma cirurgia de emergência, e que Deus possa estar abençoando a saúde dele e a ida dele também ao médico e a diagnóstico ali daquilo que ele está enfrentando. Vamos então orar? Querido Deus, mais uma vez em Tua presença, Pai, nós Te agradecemos pelo privilégio, Pai, de estarmos na Tua casa, Senhor. Obrigado, ó Deus, por essa oportunidade de estarmos na Tua casa, ouvindo, estudando e adorando ao Senhor, ó Pai. Que o Senhor venha, através da Tua palavra, impactar os nossos corações, ó Deus. Abençoa, Pai, a vida do Aguinaldo, a vida do nosso irmão Pereira, guarda a vida e a saúde deles, Pai, entra com providência ali, no coraçãozinho deles, Senhor, na saúde deles, ó Pai, abençoa eles de uma maneira toda especial, Pai. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém? Amém, irmãos. Então, o texto de hoje, a meditação que eu quero fazer com vocês, é uma reflexão a respeito desse ano de 2023, e o tema é esse, né? Vivendo um verdadeiro avivamento. E o que isso tem a ver com 2023, 2024, né? Quando a gente chega nessa época de final de ano, é um momento de fechamento de ciclo, e é engraçado porque sempre é um tempo da gente parar e fazer um autoexame. Como foi esse ano de 2023? Tem aqueles memes da internet, né, que o camarada acaba o ano de 2023 e falando assim, tá acabando, né, todo descabelado, já não dá mais esse para mim, né? O meu é só se for aquele que meus cabelos caíram, né? E tem aqueles que brincam ainda que está todo no chão caído, que vem a 2024, né? E então quer dizer que às vezes é um momento de reflexão, que foi um ano muito turbulento, de lutas, de dificuldades. Para alguns pode ter sido um ano de muitas conquistas, de vitórias. Não sei qual foi a sua realidade, mas uma coisa eu tenho certeza: agradeça ao Senhor por tudo que Ele fez, né? Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua benignidade dura para sempre, né? É isso que nós devemos ter sempre em mente, né? A nossa gratidão ao Senhor. Por mais que possa parecer difícil, que nós enfrentemos luta, nós precisamos entender que nós precisamos fazer isso. E esse tema de avivamento foi o tema do ano de 2023 que o pastor escolheu. O ano que vem ele vai estar aqui, ele vai lançar um tema novo, parecido, mas novo, diferente, dentro dessa realidade, e aí nós vamos voltar aos assuntos, refletirmos sobre esse tema, mas eu queria pensar com vocês. O versículo bíblico que ele deixou para a gente, era lá em Abacuque, né? Abacuque 3:2, diz assim: realiza de novo, na nossa época, as mesmas obras, faz que seja conhecido no nosso tempo da tua ira, e lembra-te da misericórdia. E aí, dentro dessa ideia de avivamento, eu queria estudar com vocês e perceber. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Neemias 8, para que a gente pudesse ler junto esses 12 versículos aí de Neemias, né? Neemias de 8, de 1 a 12. Depois eu vou explicar, né, o contexto do livro de Neemias, Esdras também. Por quê? Porque o tema, ele sai do texto. O tema não é um pretexto, o texto não é um pretexto para o tema, mas na verdade eu vou explicar o contexto do livro justamente para que você perceba que o tema está dentro do texto. E Neemias 8 começa assim, ó: quando chegou o 7º mês, os israelitas tinham se instalado em suas cidades. Todo o povo juntou-se como se fosse um só homem na praça, em frente da porta das águas. Pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor dera a Israel. Assim, no primeiro dia do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da assembleia, que era constituída de homens e mulheres e de todos que podiam entender. Ele a leu em alta voz, desde o raiar da manhã até o meio-dia, de frente para a praça, em frente à porta das águas.
na presença dos homens, das mulheres e de todos que podiam entender. Então todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei. O escriba Esdras estava numa plataforma elevada de madeira, construída para a ocasião. Ao seu lado, à direita, estava Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias, Maacéias, e à esquerda estava Pedaías, Misael, Malquias, Azum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro diante de todo o povo, e esse podia vê-lo, pois ele estava num lugar mais alto. E quando abriu o livro, o povo todo se levantou. Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo ergueu as mãos e respondeu: Amém, Amém. Então eles adoraram ao Senhor, prostrados com o rosto em terra. Os levitas, Jeshua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maazeias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã, Pelaias, instruíram o povo na lei, e todos permaneciam ali. Leram o livro da lei de Deus, interpretando e explicando, ao fim de que todo o povo entendesse os que estava sendo lido. Então o governador Neemias, Esdras, o sacerdote e escriba, e os levitas que estavam instruindo o povo, disseram a todos: Esse dia é consagrado ao Senhor, o nosso Deus. Nada de tristeza e de choro, pois todo o povo estava chorando enquanto ouviam as palavras da lei. E Neemias acrescentou: podem sair, comam e bebam do melhor que tiverem, e repartam com todos que nada têm preparado. Esse dia é consagrado ao Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. E os levitas tranquilizaram a todo o povo, dizendo: Acalme-se, porque esse é um dia santo. Não fiquem tristes. Então todo o povo saiu para comer, beber e repartir com os que nada tinham preparado, para celebrar com grande alegria, pois agora compreendiam as palavras que haviam sido explicadas. Amém? Esse texto, ele se encontra lá no livro de Esdras e Neemias, né? A gente vê esse personagem aí. E quando a gente, relembrando, para aqueles que ainda não lembram ou não conhecem, quando a gente começa falando sobre essa questão do livro de Neemias, de Esdras, a gente lembra lá do cativeiro babilônico, de quando o povo foi levado cativo para a Babilônia. Então eles viviam em uma terra, né, por causa da desobediência, a terra foi conquistada, e eles foram levados como refugiados, né, como despojos de guerra, para viverem numa região distante, e a cidade havia sido totalmente destruída. Passou-se um período de mais ou menos 70 anos, e aí diz então que Deus teve misericórdia do seu povo, e começaram a retornar. A gente tem 3 grandes líderes quando a gente fala isso: Zorobabel, que vem com o primeiro grupo, depois Esdras, e por último Neemias, que se torna governador dessa região, né? Quando a gente está estudando lá, na Bíblia hebraica e na Septuaginta, que é a tradução grega, tanto o livro de Esdras como Neemias, eles são um único livro. Na nossa Bíblia, ele vem separado como 2 livros, para facilitar a nossa leitura. Mas, na verdade, isso quer dizer que os 2 livros contam a mesma história, que é o retorno desse período do cativeiro da Babilônia. E aí, quando a gente olha, a gente percebe que o livro de Neemias é mais conhecido, né? A gente percebe que mais pessoas conhecem as histórias do livro de Neemias. Ele fala da reconstrução do templo, da reconstrução dos muros, enquanto o livro de Esdras, ele é um pouco diferente. A gente percebe que ele tem um número maior de nomes, né? Ele cita as genealogias ali, e também ele fala da oposição que eles encontraram quando chegaram ali, da necessidade de reconstruir o templo. Nesse mesmo período, a gente tem 2 profetas. Um é Ageu, que ele fala a respeito da reconstrução do templo. O povo estava desanimado em reconstruir, e aí então esse profeta, ele vai lá e ele fala a respeito disso, né? E Zacarias também é contemporâneo desse mesmo período.
Então esse é o contexto, o povo está retornando, a cidade está toda destruída, algumas pessoas viviam na região de Samaria, mas essas pessoas já não se viam como amigos, eles já se viam como inimigos daquele povo que vivia ali, e não queriam a reconstrução. E os dois livros relatam justamente isso, a reconstrução do templo, do Senhor, e a reconstrução dos muros que a gente vê, né? Se você pegar a sua Bíblia e der uma folheada no livro de Neemias, para você se contextualizar e entender como que a gente acabou ali no capítulo 8. Você vai ver que o capítulo 1, Neemias pede ali para que dê informações de como estava a cidade. Uma curiosidade é que esse período de retorno demorou mais ou menos 50, 70 anos mais ou menos. E aí então quer dizer que toda aquela geração que havia vivido em Jerusalém, não é a mesma que está retornando. Na verdade, muitos desses que retornam, eles haviam o quê? Nascido na Mesopotâmia, eles haviam nascido ali no Império Babilônico, no Império Medo-Persa, eles não conheciam aquela região, eles só ouviam falar daquilo que eles haviam aprendido na palavra de Deus e as histórias que haviam sido contadas, eles não viveram ali. E começa assim o livro de Neemias, ele pede para se dizer o que está, então eles dão um relato para ele de que a cidade está toda destruída, e pensando que havia melhorado alguma coisa, mas não. Então o coração dele ficou triste, ele ora ao Senhor, ele se apresenta ao governador, é o capítulo 2, e ali então ele permite que ele possa ali e restaurar o templo, os muros da cidade que estão todos destruídos. E aí o engraçado é que Neemias vai, e ele começa aquela obra, o Senhor era com ele, a obra foi fácil? A gente sabe que não. Em 52 dias eles reconstruíram o muro, mas a gente sabe que eles enfrentaram oposições externas, dos grupos que viviam ali em volta, e oposições internas também, de pessoas que estavam ali e queriam desanimar com aquilo. Então ele teve que lidar com aquilo, e aí no capítulo 7, ele percebe que os pobres estavam sendo explorados, e aí então ele fala que deveria olhar, né, e dizer, poxa, nós saímos lá da Mesopotâmia, fomos explorados lá, e agora a gente vai explorar o nosso próprio povo aqui. Então ele lembra o povo sobre a questão do perdão e da justiça social, que é uma marca das leis. E aí então aparece o capítulo 8 aí, e é engraçado, porque quando a gente olha para esse capítulo 8, ai, saiu a apresentação, pode colocar aí, Renato? Tem um texto que se encontra lá em Esdras, capítulo 1, capítulo 8, desculpa, versículo 1 e 8, eu coloquei ali para a gente ler junto, acho que é só dar um alt tab ali, Renato, que já... Ó, o texto diz assim, ó, se você tiver com a sua Bíblia para acompanhar, ele fala assim, olha, o tema é vivendo o verdadeiro avivamento. Aí essa primeira parte ele fala, através do conhecimento da palavra do Senhor. E o texto do capítulo 8, do versículo 1 e 2, ele diz assim, todo o povo juntou-se como se fosse um só homem na praça, em frente da porta das águas. Pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés. Assim, no primeiro dia do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe o livro da lei diante da assembleia, que era constituída de homens, mulheres e todos que podiam entender. É interessante quando a gente olha a história de Israel, porque justamente esse momento de celebração é o mês de setembro e outubro. O povo judeu, ele tem dois calendários, um civil e o outro um calendário religioso. Então, o calendário religioso marca a festa da Páscoa. Então, o ano 1 para eles, o mês 1, é o período em que eles saíram do Egito, e lá Deus marcou que aquilo seria o primeiro momento da vida deles. Só que eles têm um calendário civil. E aí, quando começa isso? Com a festa da expiação do Yom Kippur. Essa festa marca o início do ano novo judeu. Então, se você colocar aí no Google aí, pesquisar Ano Novo Judaico, quando começa? É nessa época de setembro para outubro. Então aqui, Esdras, como nós hoje estamos celebrando um novo ano também, Esdras também está ali no momento de celebração de um novo ano, como nós estamos aqui. E o interessante é que quando a gente olha isso,
a gente começa a pensar um pouquinho sobre esse tema, né? O que tem a ver essa questão do avivamento? O que tem a ver o avivamento pela palavra do Senhor, né? O pastor Hernandes, no comentário dele, ele fala o seguinte, ó: a maior reforma que Neemias implementou em Jerusalém não foi a restauração dos seus muros, mas foi a restauração da autoridade da palavra de Deus sobre o povo. Sem essa restauração, Jerusalém estaria totalmente vulnerável. O grande impacto causado pela leitura da Bíblia por Esdras é comparável ao impacto da Bíblia na época da Reforma. E é engraçado por quê? Porque quando nós vemos a palavra de Deus sendo ensinada, a gente pode perceber que justamente é isso que vem seguido, de uma manifestação da presença do Espírito Santo de Deus. Quando a gente olha para esse texto, a gente vê que o povo se voltou para estudar a palavra de Deus. E é engraçado isso porque é a primeira vez que aparece o Esdras nessa figura. Mas quem era Esdras, afinal de contas? O texto lá de Esdras, capítulo 7, dos 6 ao 10, fala o seguinte, vamos ler juntos? Para a gente ver um pouquinho do que o texto fala de quem era Esdras. Este Esdras veio da Babilônia, ele era um escriba dada pelo Senhor, o Deus de Israel. O rei lhe concedera tudo o que tinha pedido, pois a mão do Senhor, o seu Deus, estava sobre ele. Alguns israelitas, inclusive sacerdotes, levitas, cantores, porteiros, servidores do templo, também foram para Jerusalém no 7º ano do reinado de Artaxerxes. Esdras chegou em Jerusalém no 5º mês do 7º ano desse reinado. No primeiro dia do primeiro mês, ele saiu da Babilônia e chegou a Jerusalém no primeiro dia do 5º mês. Portanto, a boa mão de seu Deus estava sobre ele, pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor, praticá-la e ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Esdras 6, do 7 ao 10. Então a gente consegue ver nesse texto que Esdras era alguém que amava a palavra do Senhor. Esdras era alguém que se importava com a palavra de Deus. E isso é interessante a gente perceber, por quê? Quando a gente olha sobre a história da formação do cânon do Antigo Testamento, Esdras é importante, nós atribuímos a ele o livro de Crônicas. Esdras havia escrito o livro de Crônicas com o propósito de resgatar aquele povo. Então, quando ele chega lá, qual é o papel dele? De restaurar a lei do Senhor para o povo. Qual era a importância de Esdras, então? Esdras era alguém que havia aprendido a buscar a lei do Senhor. Quem ele era? Ele era descendente do sacerdote, ele era levita, então ele era descendente de Arão, e era alguém que realmente valorizava a palavra de Deus. É engraçado, por quê? Porque quando nós encontramos pessoas que amam verdadeiramente a palavra de Deus, nós percebemos que Deus usa a vida dessas pessoas para trazer uma profunda transformação no meio do seu povo. Esdras se preocupava com isso. Quando você estuda a história da formação do Antigo Testamento, a gente percebe que Esdras é um personagem importante nesse momento de formação, porque ele se preocupa em todo momento de guardar e mostrar a relevância que a lei de Deus tem. Mas não só Esdras, a gente também tem um personagem. Certa vez, um homem, lendo, a Bíblia à luz de vela, ele leu o quê? Um texto que dizia o quê? E o justo viverá pela fé. E aí esse homem, então, o que ele faz? Inconformado com a situação que a igreja vivia, ele coloca na porta de um castelo 95 teses, e aí aquelas teses colocam ele numa situação de correr risco de vida. Ele é obrigado a se retratar diante da igreja por aquilo que ele disse, e aí então ele coloca diante dos seus acusadores a seguinte frase: a não ser que seja convencido pelo testemunho das Escrituras, eu estou atado pelas Escrituras que citei. Não posso me retratar e nem o farei, aqui permaneço, e que Deus me ajude. Quem era esse personagem da história conhecido? Exatamente, um homem
que foi convencido pelo poder das Escrituras, que se dedicou a estudar as Escrituras e que não teve vergonha diante das autoridades de reconhecer, sabendo que a sua vida corria risco. Por quê? Porque ele aprendeu que o amor que ele tinha às Escrituras era algo realmente importante. Quando a gente olha para o texto anterior, a gente vê que não existe um verdadeiro avivamento sem o conhecimento da palavra do Senhor. Se nós não conhecermos a palavra de Deus, nós não temos como experimentar. Por quê? A palavra de Deus, ela é a própria revelação da vontade de Deus para nós. Nós só conhecemos a Deus porque Ele se revelou a nós. E se nós não conhecemos a palavra de Deus, nós não conhecemos o Deus que se revelou nela. E automaticamente nós também não sabemos aquilo que Ele quer de nós. E como que nós vamos experimentar isso se nós não conhecemos ela? É necessário que você se debruce sobre ela e seja como Esdras, como Lutero, desejoso em aprender e conhecer mais da palavra do Senhor. E eles estão fazendo isso. Eles estão começando o ano celebrando 2024, né? Estou brincando, não é nada disso, mas fazendo uma aplicação disso. Eles começam o ano deles ali, celebrando a palavra, conhecendo mais da palavra. O texto vai dizer isso, ele é bem claro. O povo se ajuntou, eles ficaram ali próximos um dos outros. Todo o povo se ajuntou como se fosse um só homem na praça, de frente da porta das águas. Pediram ao escriba, eles pediram, era desejo do povo conhecer a palavra de Deus, não era uma obrigação. Por que você está aqui hoje no culto pela manhã? É o seu desejo de aprender a palavra de Deus? Você estava no automático, o celular desperta às 7h30, você tem o hábito de tomar café e domingo eu tenho que estar na igreja, porque senão, se me encontrarem na praia, se me encontrarem no supermercado fazendo compra na hora do culto, o negócio vai ficar feio, parece que vai cair um raio lá do céu. É engraçado isso, por quê? Porque durante muito tempo as pessoas tinham medo de faltar no culto da igreja, né? E veio a pandemia e acabou com isso. Por quê? De repente você pode ficar em casa, assistindo o culto online, se distraindo com o celular enquanto alguém está lá falando, e você dá desculpa que está online. Tem alguns irmãos que a gente sabe que eles assistem mesmo os cultos, eles participam, a gente que está sempre aqui na frente, a gente percebe que eles estão ali mesmo, eles colocam os comentários, mas a gente sabe que às vezes tem muito crente que usou esse modelo pós-pandemia para se esconder. Mas na verdade o que te trouxe aqui nessa manhã? É o seu desejo de aprender? Porque o povo foi assim, ele foi nesse ano com esse desejo de aprender a lei de Moisés, né, que o Senhor dera. Assim no primeiro dia do 7º mês, o Senhor trouxe a lei diante da Assembleia, que era constituída de homens, mulheres e todos que podiam entender. É interessante o texto porque a gente sabe que a mulher e as crianças não tinham uma participação muito grande, mas ele faz questão de citar elas. Então ele diz que toda a família estava ali reunida, o homem, as mulheres, as crianças, na instrução judaica, eles começam muito cedo aprendendo a lei do Senhor. Aqui seria até considerado um erro, porque eles começam muito novos, muito pequenos, eles aprendem a decorar a palavra de Deus. Então, esses que podiam entender, provavelmente eram as crianças, eram os jovens, os adolescentes, eram aqueles que ainda eram novos, mas tinham compreensão, e eles estavam ali em volta para quê? Para estudar e conhecer a palavra de Deus. Por isso, olha, o vivendo o verdadeiro avivamento, através do quê? Do conhecimento da palavra de Deus. Não existe isso se não for. E aí então a gente vê justamente isso, a próxima parte do texto. Vivendo o verdadeiro avivamento, através de um verdadeiro desejo de buscar a presença de Deus. Vamos ler esse texto de Esdras, capítulo 8, do 3 ao 5 junto? Então diz que o quê? Esdras leu em voz alta, vamos ler junto? Ele leu em voz alta, desde a raiada da manhã até o meio-dia, de frente para a praça, em frente à porta das águas, na presença dos homens, mulheres e dos outros que podiam entender. E todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei. O escriba Esdras estava numa plataforma elevada de madeira, construída para a ocasião, e ao seu lado estavam Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias, Maacéias, e à esquerda estavam Pedaías, Misael, Malquias, Azum, Asbadana, Zacarias e Mesulão.
Esdras abriu o livro da lei diante de todo o povo que podia vê-lo, pois ele estava num lugar alto, e quando abriu o livro, todo o povo se levantou. E é engraçado que a gente olha, e os versículos anteriores falam justamente isso, né? Que a leitura do livro ali foi um momento espontâneo, quer dizer que o povo, ele foi de maneira espontânea, porque eles queriam conhecer a lei do Senhor, não era uma obrigação. Aqui quem tem criança pequena, né, e vai crescendo, sabe a luta que é, né? Eles não estão aqui, já estão só os maiores aqui. De manhã é uma dureza para levantar para a escola dominical. Quando são pequenininhos, é uma alegria de vir. Depois vai ficando, se você não cria o hábito, é uma dureza trazer os filhos para a casa do Senhor. Aqui diz que era espontâneo, era desejoso deles estarem naquele momento. O texto fala que foi o quê? Da manhã até o meio-dia. Meus irmãos, tem gente aqui que já está olhando o meu relógio. Que bom que o pastor não está aqui, que vai acabar o culto cedo. Eu vou fazer a feira mais cedo, né? Eu sempre acabo mais cedo. E aí o que acontece? Era um custo de 6 horas, ouvindo a palavra de Deus ali, repetindo. Quem está acostumado a participar disso? Meu Deus do céu, o negócio já acabou, não acaba, que hora, vontade de ir embora, meu. Eu sei que vocês não fazem isso, nem passam por isso aqui em momento nenhum, né, pessoal? A gente não está pensando nos afazeres em casa. E é engraçado porque nós temos um profeta chamado Oséias, e ele diz um texto muito interessante, né? Ele fala assim, olha, ele era profeta, ele é anterior, né, a esse período, ele profetizou sobre Samaria, e aí ele diz um texto que é bem conhecido, né? O meu povo foi destruído por falta do quê? De conhecimento, isso mesmo, Oséias 4:6. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei de Deus, eu também ignorei os seus filhos. E a gente sabe que o reino de Israel do norte foi levado para o cativeiro primeiro, né? Ele foi destruído primeiro, é onde dá origem àquela região de Samaria, justamente por causa disso. E aí por que eles foram? Por falta de conhecimento. Deus os rejeitou. E aí nós vemos o que? Um povo buscando desejosamente, ardentemente, conhecer verdadeiramente mais da palavra do Senhor. Qual o seu projeto para 2024? Eu já falei aqui do desafio da leitura da Bíblia toda em um ano, o pastor compartilha os áudios, já é o terceiro ano, se eu não me engano, que ele faz isso, não sei se é o quarto, acho que é o terceiro, né, que ele faz isso. É a oportunidade de você se envolver, de você se desafiar a conhecer a palavra. Marcelo, mas eu não consigo ler, é muito para mim. Eu sei que no Brasil nós temos alguns problemas, né, e o hábito da leitura, eu sou professor, é uma coisa difícil. Se você não pode ler 3, 4 capítulos, começa com um pelo menos, começa com pequenos trechos, mas você precisa ler e conhecer a palavra de Deus, é necessário, né? Depois de tudo aquilo que eles haviam passado, o povo estava desejoso. Meus irmãos, se vocês não percebem o quadro que é assim, volta aquele pessoal, eles ouvem falar de como era o auge da cidade onde os pais dele viviam, como era tremendo, e de repente eles chegam lá, se uma cidade destruída, um mundo pós-guerra, quando vocês encontram essas regiões dominadas, o templo todo queimado, as paredes incineradas, os muros todos destruídos, você olha e fala, meu, isso aqui não parece que tem jeito, isso aqui parece que acabou tudo. Aquela situação de tristeza, de parece que aquilo não vai dar certo, mas Deus usa a vida de Esdras, porque era propósito dele, e em 52 dias ele restaura, né, os muros. Deus usa a vida de Neemias, em 52 dias ele faz. Esdras também trabalha na construção e na reconstrução do templo, e agora eles estão ali o quê? Vivendo esse novo tempo do Senhor. Se o ano de 2023 foi difícil para você, para eles foram muito mais, mas eles começaram o ano da maneira correta, lendo e estudando a palavra de Deus, desejoso em conhecer mais do Senhor, e isso fez o quê? A diferença. Olha, eu quero que você pense, né, e monte o quadro na sua cabeça aí para você ver, uma multidão na frente de mulheres, de homens, de crianças, aqui no meio Esdras, e cerca de 13 homens da esquerda e da direita deles aqui.
né? E ali ele ensinava o livro da lei, levantava, e aquelas pessoas ali, com uma maneira do quê? De referência, reverência diante de Deus. Você vê no final do texto que ele fala assim: e quando ele abriu, o povo se levantou. Se colocar de pé, como nós fazemos aqui no culto, é um momento de reverência, e eles estão de maneira reverente diante disso, né? Uma autoridade quando entra, quando você vê aqueles filmes falando sobre o juiz, quando ele entra, o meirinho pede para que todos fiquem de pé, o juiz entra, é uma forma de demonstrar reverência para aquele momento que está, e aí eles estão de reverência diante da palavra do Senhor, né? Ficar em pé era uma forma de demonstrar esse respeito, e o nosso coração tem que estar desejoso. O Salmo 42, ele justamente o salmista fala sobre alguém que tinha um profundo desejo e uma profunda sede da presença de Deus. Ele fala assim, o Salmo 42, 1 e o 2. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo. Quando poderei entrar e apresentar-me na tua presença? O verdadeiro avivamento só vai vir quando estivermos desejosos de buscar a Deus verdadeiramente. Se você está aqui por uma obrigação, ou porque é normal você estar aqui, você não vai experimentar o sobrenatural do Senhor, você não vai conseguir experimentar algo diferente, mas quando o seu coração estiver desejoso de conhecer, o salmista diz assim: a corça é um animal que corre muito, e ele fica sedento, e ele corre atrás de águas frescas, e é você, depois de fazer aquela atividade física longa, a garganta está seca, e você quer água para satisfazer aquele desejo. É o mesmo sentimento que você tem que ter em relação a aprender a palavra do Senhor. Tem que ser desejoso, tem que ter a necessidade. Eu preciso disso, senão eu não vou passar bem. Se eu não tomar alguma coisa, eu vou passar mal, eu vou desmaiar. Quem já fez atividade física de alto impacto e estava muito seco, com muita vontade, depois de caminhar naquele calor muito grande? Você precisa de água, porque senão parece que você vai passar mal. Tem que ser o nosso desejo de buscar constantemente essa presença do Senhor. Esse desejo tem que estar dentro do nosso coração, para que a gente possa experimentar disso. É claro que a nossa carne, ela luta contra isso. Não é o nosso desejo carnal não é isso, não é se deleitar na presença de Deus. Mas se você não der o primeiro passo em mortificar esse desejo e se submeter a manter uma rotina constante de poder estudar isso, você não vai conseguir. Então você precisa submeter a sua carne a isso. O desejo é que isso não aconteça, mas você precisa lutar contra isso e fazer com que os frutos do Espírito sejam visíveis através disso. Amém? Vamos continuar aqui e ver o que o texto fala mais? O texto continua assim dizendo, vivendo um verdadeiro avivamento através de uma vida de adoração e de entendimento da palavra. Vamos ler esse texto? É um texto bem interessante. Então, Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo ergueu as mãos e respondeu: amém, amém. Então eles adoraram ao Senhor, prostrados, rosto em terra. Os levitas, Jeshua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sebatai, Odias, Maazéias, Quelita, Azaria, Josabade, Anã, Pedalias, instruíram o povo na lei, e todos permaneciam ali. Leram o livro da lei de Deus, interpretando, explicando, a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Então a primeira coisa que a gente vê é que diante da leitura da palavra de Deus, qual foi a resposta do povo? Adoração. Eles adoraram ao Senhor. Então eles estavam ali prestando um culto a Deus, e aí então é justamente isso, né? A reação do povo diante da leitura da Escritura foi essa, de adoração ao Senhor. O ato de levantar as mãos demonstra o quê? O povo depender de Deus, né? Prostrar-se demonstra o quê? Humilhação
diante de Deus, né? Prostrar-se diante de uma autoridade era uma forma do quê? De reconhecer humildemente que ele era superior. E aí você vê então que o povo se lançou, é um costume que nós perdemos, né? Algumas igrejas, algumas pessoas, ao entrarem no templo, eles têm o hábito de se ajoelhar e orar quando entram. Isso é uma forma de reverência, a pessoa vai aprendendo que elas têm que estar em atitude de reverência, de humildade, diante da presença de alguém que é maior, que é superior, que é maior do que eles. E o povo ali, diante daquele momento de leitura, que era um momento longo, eles o quê? Cantaram, adoraram, levantaram suas mãos. A expressão amém quer dizer que assim seja, uma expressão universal, era concordar com, não era uma palavra assim sendo usada de maneira supérflua, como se fosse um jargão só, amém, amém irmãos, não, eles estavam fazendo aquilo de maneira consciente, eles sabiam que eles estavam ouvindo. Então é muito importante a gente prestar isso, e perceba a evolução dessa grande celebração desse ano novo. Eles vêm, abrem o livro da lei, os sacerdotes estão ali na frente, de repente, tem pequenos grupos, esses outros levitas, o texto da lei era lido em hebraico. Com a questão do cativeiro babilônico, ali na região da Palestina se falava o aramaico, eram línguas, né, da mesma origem semântica, mas elas tinham alguma diferença, então alguns, talvez, não conhecesse mais o hebraico, que era uma língua, como nós podemos dizer assim, sagrada, religiosa. Então, tinham pessoas em pequenos grupos para explicar aquilo, para dizer para as pessoas o que aquilo servia. Alguns intérpretes, eles entendem que, conforme Esdras lia, pequenos grupos iam o quê? Repetindo aqueles versículos, que era um hábito do pessoal daquela região, né, daquele momento, era um hábito para que eles pudessem decorar. Então, ao mesmo tempo que Esdras lia, pequenos grupos explicavam, interpretavam, e as pessoas iam decorando aqueles textos, né, eles iam fazendo isso. A gente não tem mais esse hábito de decorar versículos, nós fomos perdendo isso. Na escola bíblica dominical as crianças são estimuladas, e muitos deles se lembram dos versículos, o pastor mesmo já deu testemunho dele, muitos dos versículos que eu lembro aqui, que eu conto, foi de quando eu aprendi na escola bíblica dominical, mas a gente vai perdendo esse hábito de ler e decorando o texto bíblico. Quando Jesus foi tentado ali pelo diabo, né, diz lá no texto, que ele recitou a palavra de Deus, ele não tinha um texto na sua mão, mas ele conhecia aquela palavra estava marcada no coração dele, e é isso que Esdras vai fazendo, ele vai lendo e explicando a lei. E aí a gente entra numa outra questão importante, só a leitura da Bíblia transforma a nossa vida? Eu lembro do Carlos dando um testemunho aqui, né, eu vou contar, ele está aqui, então se ele depois for reclamar, ele reclama no final. Mas ele disse que ele durante muito tempo vinha para a igreja, ele ouvia e dizia, eu não estou entendendo o que esse pastor está falando, né? O Carlos compartilhou isso em outros grupos lá, né? Ele virava para ele e falava, você está entendendo o que esse pastor está falando? Eu não estou entendendo. Então às vezes não é só a leitura da Bíblia, você percebe que eles avançaram para outro nível. Por quê? Não era só a leitura, era também o quê? A explicação, a interpretação e a explicação. Eles estavam entendendo. Dá para sair daqui, o Marcelo falou um monte de coisa e eu não entendi nada. Então tem alguma coisa de errado comigo, precisa trocar aquele que está ensinando, né, porque ele não está ensinando direito, mas você também precisa entender, por que eu não estou entendendo isso? Por que eu não estou sendo capaz de entender isso, né? O verdadeiro conhecimento da palavra de Deus tem que nos levar a lágrimas. Quando você está na sua casa estudando a palavra de Deus, aquele momento único, quando você abre a Bíblia e Deus fala com você, ele tem que te levar lágrimas. É um momento onde Deus está se comunicando com você através da sua palavra. Ele é único, ele é singular, ele é um momento onde você dá aquele, que eu vou mudar. Por quê? Porque você sabe que é Deus falando com você. Você pode vir aqui ouvir a mensagem minha, do pastor, o maior pregador. Tem alguns pregadores que eles são bem hábeis, né? Eles dominam o público. Você fica encantado com o controle que eles têm, né? A maneira como eles comunicam, mas você vai embora e esquece. À noite você talvez não lembre nem mais desse texto, mas quando você lê a palavra, você entende ela é explicada para você, aquilo fica dentro do teu coração, Deus fala com você, e nem o diabo pode tirar isso de você, porque é seu, é isso. Então
um momento de louvor, porque eles estavam entendendo, eles estavam compreendendo, eles estavam sabendo que Deus estava falando aquilo para que eles pudessem viver verdadeiramente. Isso é um momento único da vida das pessoas, né? Os levitas, eles estavam ali para quê? Para auxiliar o povo nessa interpretação, né? A língua usada para escrever era o hebraico, mas muitos deveriam falar o aramaico, que era uma língua próxima, mas por causa do cativeiro, os levitas tiveram que explicar essa parte do texto, né? E aí, eu vou deixar um testemunho pessoal meu. Ah, pode falar, Mariana, desculpa. Quer falar aqui? Então, quando eu conheci Jesus, encontrei Jesus na minha vida, porque eu servi ao Satanás desde os 14 anos de idade até a idade de 30 anos. E o dia que eu encontrei Jesus, que eu comecei a frequentar uma igreja lá em São Paulo, uma igreja batista. Só que eu ouvi o pastor falar, eu não entendia nada, como você acabou de falar. E eu sabia que eu tinha que ir na escola dominical, que o pastor estava fazendo estudo do livro de Isaías. Eu falava, eu vou ter que ir lá, eu não entendo nada que o pastor está falando. Eram palavras muito difíceis. E naquela época ainda eu não era professora. Eu vim me formar depois de casada com meus filhos. Aí eu mudei para cá, na Baixada. E dando aula, sou professora, hoje estou aposentada. E eu falava, meu Deus, eu sou uma professora de português e eu não entendo nada que está escrito aqui na Bíblia. Eu lia, procurava no dicionário o que significava, mas aquilo não me preenchia em nada. O dia que Jesus entrou na minha vida verdadeiramente, eu quero falar assim, o dia que Deus deu de presente para mim, para habitar no meu coração, na minha mente, o Espírito Santo do Senhor, nossa, é maravilhoso. É maravilhoso hoje eu ler a palavra, ouvir o que você está falando, ouvir a leitura do pastor, e a gente entender aquilo, aquele alimento espiritual a cada manhã na nossa vida. Então é isso que eu quero registrar. Amém? Amém. Amém, irmãos. E a gente tem um testemunho bíblico disso, né? A gente tem lá Felipe, ele é arrebatado pelo Espírito, e ele se encontra com o eunuco, e ele estava lendo o livro do profeta Isaías, como ela falou, e aí então diz, você entende o que lê? E ele diz, não tem quem me explique. Então Felipe explica, ele entende o plano de Jesus, e aí pergunta, o que te impede de ser batizado? Porque eu não posso ser batizado, o que te impede? Aí ele vai e batiza ele ali. Então a gente vê justamente isso, a importância não é só da leitura, mas é da compreensão da palavra de Deus, e é isso que estava causando esse momento no culto, porque eles eram capazes de poder fazer. Vou deixar aqui um testemunho meu pessoal, né, mas é uma coisa minha, né, mas é só esse ano eu consegui concluir o curso do bacharel em teologia, né, graças a Deus, e aí eu resolvi que eu queria entrar numa especialização para não parar de estudar, eu gosto de estudar, e aí eu fui fazer Novo Testamento. E aí, começa em janeiro, mas eles já mandaram o material dessa especialização, e aí lá tem uma parte sobre a literatura do Novo Testamento, e lá estava falando sobre os evangelhos, e aí eu pensando, quando eu estudei sobre os evangelhos, vai ser a mesma coisa. O autor do material, ele pegou todos os textos do Novo Testamento, dos evangelhos, que são sinóticos, né, Marcos, Lucas e Mateus, e ele relacionou todos os textos que eram semelhantes e diferentes, né, aquele estudo da fonte Q, e eu falei, uma lista enorme, ele fez enorme, de todos os textos, de como eles ocorrem. Então você, depois de ler toda aquela lista, de parar a ler, eu não tive tempo ainda de conseguir ler todos aquele texto, mas a pessoa parou, ela catalogou todos os textos, então ela chegou à conclusão que quase todo o evangelho de Marcos, ele é presente em Mateus, e uma boa parte dele também está em Lucas. Então olha só, através de um estudo sério e sistemático da palavra de Deus, como é que eu posso dizer que eu estudei os evangelhos, se tem uma pessoa que gastou muito mais tempo naquilo? Às vezes a gente se conforma em viver na superfície, às vezes a gente vai se conformando com o mínimo. Você veio para a igreja, vai ouvir essa mensagem, à noite não vai ter culto, você só vai ouvir a próxima mensagem no próximo domingo, se você vier de manhã. Se você não vier à noite, você vai passar mais de 7 dias sem ouvir algo da palavra do Senhor. E às vezes vai vivendo do quê? De mensagens do Instagram, de alguém que coloca um versículo bíblico.
Isso é vida cristã, isso é avivamento, isso é a verdade que Deus espera para você nessa manhã? É assim que você quer começar o seu 2024 diferente? Deus deseja que você se aprofunde no conhecimento da palavra de Deus. E para mim, eu digo isso desde que eu tinha uns 17 anos, a Cleona está aqui. Para mim, o desvelar da palavra de Deus é maravilhoso. Cada vez que você lê, você aprende uma coisa nova. Você pode se aprofundar e olhar para o texto e ver aquele significado e falar: olha como isso aqui tem tudo a ver. Você vê aquilo e vai aprendendo, é um abrir dos seus olhos, é algo magnífico, lindo, que a palavra de Deus pode te proporcionar. É como você ir viajar para um lugar lindo, maravilhoso, e você parar na frente e ficar só contemplando aquela mar da praia, e de repente as pessoas falam para você: olha, se você mergulhar, tem um recife de corais, tem peixinhos ali lindos, mas você resolve ficar só com aquela vida, aqui está bom para mim, eu já sou crente, está bom, não precisa de mais disso não. Mas Deus deseja revelar tesouros lindos, maravilhosos e ocultos que Ele tem na palavra de Deus, que Ele vai revelar só para você, quando você estiver no seu momento devocional, e você vai se aprofundar naquilo, e você vai crescer de uma maneira sobrenatural. Por que que esses homens tiveram convicção quando a vida deles estava em perigo? Porque grandes missionários, porque grandes líderes religiosos que se colocam diante da brecha, porque eles têm coragem de enfrentar isso? Porque Neemias, porque ele sabe que Deus havia falado com ele, no tempo dele, Deus falou, e ele sabia que ele estava seguro na mão do Todo-Poderoso. Por quê? Porque Deus havia se revelado a ele, através da sua palavra. E às vezes a gente se conforma com o mínimo, sendo que Deus tem tesouros preciosos esperando a gente, e a gente se conforma com simples migalhas, simples moedas largadas no meio do caminho, sendo que tem um grande baú de tesouro, cheio de moedas preciosas, para construir uma fortuna dentro da sua vida cristã, mas você vai se mantendo com o mínimo, como se aquilo fosse o máximo, e na verdade não é. Olha, no comentário bíblico sobre o livro de Neemias, que o pastor Hernandes contou, ele conta o testemunho do pastor Ronaldo Lidório. Ele é um pastor presbiteriano, né? Ele está no Brasil já, até está adoentado. Ele viveu na África durante muito tempo, ele tem livros escritos sobre missões transculturais, e o propósito dele era alcançar um povo de uma etnia, que agora eu não me recordo o nome, que não havia sido alcançado, e lá eles não tinham nem a Bíblia traduzida para o idioma deles, e ele, o tempo que ele trabalhou ali na África, ele cerca de alcançou quase 23 mil pessoas, e ele ajudou a traduzir o Novo Testamento, e ele conta um relato de que uma pessoa daquele grupo morava a 2 dias de viagem, eles não tinham a Bíblia traduzida e nem impressa, eles não sabiam o que era isso. A mulher viajou 2 dias para aprender 13 versículos, para que ela pudesse retornar com aqueles 13 versículos decorados. Sociedade africana, sociedades orais, que não tem escrita, trabalham muito com isso, né? Nós perdemos um pouco disso. Diz que essa mulher, depois de aprender e ficar ali naquela aldeia alguns dias, e aprender os 13 versículos que ela levar com ela, decorado, diz que no meio do caminho, ela se esqueceu de um, ela só lembrava de 12, ela voltou um dia de viagem, para poder aprender mais um versículo, e a gente tem a palavra de Deus impressa em mais de 30 versões na língua portuguesa, cada uma é o seu gosto. Você tem aquelas versões mais formais, como a corrigida, aquelas mais antigas, você tem versões mais simples, como a nova tradução na linguagem de hoje, você tem Bíblias como a Bíblia Viva e a Mensagem, que são paráfrase de textos da Bíblia, que é mais acessível ainda para poder ler, e às vezes a gente nem dá importância para isso. Meu filho lá em casa, de vez em quando ele tira sarro de mim, eu fazer algum estudo, eu começo a empilhá-las lá, né, são algumas, e aí ele fala: para que tudo isso, pai? Não tem nem lugar onde colocar tudo isso, vai guardar isso aqui tudo, né? Mas a gente tem acesso a tantas vezes, eu tenho um monte na minha casa, cada uma de estudo diferente, e às vezes a gente não dá importância para estudar e aprender mais da palavra de Deus, e vive de maneira superficial, mas vem aqui esperando que no domingo à noite, o pastor vai trazer aquela palavra poderosa,
magnífica, que vai encher você, que você vai sair daqui radiante e vai aguentar até pensando que a sua vida é igual motor de carro, é só colocar gasolina que vai andar. Vida espiritual não é igual motor de carro, que você coloca gasolina e vai andar. Você tem que batalhar, meu irmão, é igual academia, ó. Por exemplo, eu não vou para academia, olha o visual que eu tenho. Aí chega aquele irmão lá, preparado, forte, né? Ó, o Wellington ali com aqueles braços, isso aí gastou bastante tempo em academia, tá forte, né? Custa, não custa? A vida cristã é a mesma coisa. Você quer aprender, quer se aprofundar na palavra de Deus, você vai ter que gastar tempo, você vai ter que ler, vai ter que se aprofundar, mas você não vai perder. Eu garanto para você que é o melhor investimento que você vai saber. Por quê? Porque traz sabedoria para a vida. Amém, irmãos? Vamos continuar aqui agora, e encerrando aqui, encaminhando para o final. Vamos ler esse último texto, é um pouco maior, sei que a letra está pequena. Vivendo o verdadeiro avivamento através da alegria da presença do Senhor. Então Neemias, o governador Esdras, o sacerdote e escriba, os levitas que estavam instruindo o povo, disseram: esse é um dia consagrado ao Senhor, nada de tristeza e de choro, pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia a palavra da lei. E Neemias acrescentou: podem sair e comam, bebam do melhor que tiverem, repartam com os que nada têm preparado. Esse dia é consagrado ao Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. A tradução mais recente é o quê? A alegria do Senhor é a nossa... É um texto mais comum, né? Essa é a nova NVI, então está diferente. Ó, os levitas tranquilizaram todo o povo, dizendo: acalme-se, porque esse é o dia santo, não fiquem tristes. Então o povo saiu para comer, beber e repartir com que nada tinham, preparado para comemorar com grande alegria, pois agora compreendiam as palavras que lhe foram explicadas. Emoções, elas são muito importantes, mas elas não devem dominar a nossa vida. Eu sei que nós devemos entender que somos pessoas completas. Deus nos fez com razão, emoções, com físico, né? Então é o homem como um todo. Mas tem pessoas que elas gostam só de viver pela emoção. Não era uma emoção ali que eles estavam experimentando um convencimento. Era uma emoção que havia sido proporcionada por meio de um entendimento da palavra de Deus. E esse entendimento da palavra de Deus estava gerando um sentimento do quê? De arrependimento, de transformação. E aí então vem Neemias e diz para o povo: pessoal, celebrem a Deus. Por quê? Porque é tempo de festa. Graças a Deus que vocês podem ouvir essa palavra, graças a Deus que vocês podem mergulhar nela, graças a Deus que vocês puderam compreender, graças a Deus que ela pôde ser explicada. É tempo de festa, não é tempo de tristeza. Então, se você não pôde se aprofundar na palavra do Senhor até hoje, se você não conseguiu, não é o momento de você ficar olhando para trás e dizer: ó, aquela síndrome de Gabriela, olha, eu nasci assim, vou morrer assim. Não, é para você se desafiar. Deus está te chamando para você crescer, para você conhecer, ser um grande estudioso da palavra. Hoje a gente tem a internet, tem tantos cursos, tantas coisas boas que você pode aprender e se aprofundar, e conhecer tanto quanto uma pessoa formada numa universidade. Você tem acesso a tanta coisa hoje, e a gente conhece irmãos que dominam tanta palavra de Deus, e tem esse conhecimento. Por quê? Porque se apaixonaram pelo estudo da palavra, um estudo sério, sistemático. Não, essa pessoa, a palavra de Deus mesmo diz isso, ela está arraizada. Nenhum vento de doutrina, nenhum comichão vai criar no ouvido dela, que vai fazer com que ela seja levada de um lado para o outro. Muito pelo contrário, essa pessoa, ela vai estar firmada naquilo que o Senhor tem para ela. Então olha só, quando a gente entende de fato a palavra de Deus, sempre há uma resposta da nossa parte. E os israelitas responderam o quê? Com pranto e com choro. E aí a gente vê o quê? A alegria da restauração, né? Ó, não se estremeçam, porque a alegria do Senhor nos fortalecerá. Um coração alegre, ele é mais forte, ele está preparado para enfrentar os desafios da vida. Mesmo que passamos por momentos difíceis, podemos experimentar a alegria maravilhosa de Deus. É impossível não sentir alegria se olharmos para o grande e perfeito amor de Deus, que Deus tem por nós, e pensarmos naquilo que Jesus conquistou na cruz, para aqueles que creem. Com uma alegria nasce no nosso coração.
A gente precisa se alegrar de estar na presença de Deus. A gente precisa encontrar essa alegria. Não é motivo de choro que você terminou o ano de 2024 sem que os seus propósitos tivessem realizado, sem que você pudesse cumprir aquilo. Mas é um desejo de você mudar isso e se alegrar, porque 2024 vai ser diferente. Você vai permitir que Deus possa falar mais com você. Você vai poder viver um verdadeiro avivamento por meio da palavra de Deus, vivendo essa palavra de maneira intencional, estudando ela, conhecendo mais dela, fazendo esse 2024, um 2024 diferente, onde você vai conhecer mais do Senhor. E eu garanto que as suas atitudes, o ano de 2024 vai ser diferente. Por quê? Porque você vai viver na presença do Senhor. Para a gente concluir aqui, eu queria deixar a título de ilustração. A gente vê muitas histórias sobre avivamentos ao longo da história da igreja. Alguns, as pessoas esperam que seja um grande movimento de reboliço, um grande momento de prantear, um grande momento de coisas que vão acontecer. É verdade, e isso é seguido mesmo pela manifestação do Espírito de Deus. A gente tem o texto de Atos 2, diz o texto que então o Espírito veio sobre ele como o quê? Labaredas de fogo, e cada um começou a falar o quê? Um idioma diferente. E é verdade mesmo, né? A presença do Espírito Santo de Deus foi seguida por manifestações sobrenaturais. E eu não posso negar isso, porque está na Bíblia isso. Mas o que acontece é que às vezes nós ficamos somente nisso. Nós só queremos isso. Nós queremos um momento de emoção, um culto emocionado. E não é somente isso. Quando você olha para o texto, você vê que quando as pessoas viram aquilo, elas ficaram confusas. Esses homens estão bebendo? Quem são esses homens que estão falando nesses idiomas? As pessoas que viam aquilo não entendiam. E aí vem aonde nasce o verdadeiro avivamento. Quando você abre a sua Bíblia lá, depois você pode ler esse texto na sua casa, você vai ver que Pedro toma a palavra e ele começa dizendo: olha, esses homens não estão bêbados, mas foi dito pelo profeta Joel, que no dia do Senhor, ele derramaria o Espírito dele sobre toda a terra. E aí então, olha só, Pedro vai aonde? Na palavra, dizendo que estava escrito na história do profeta. E depois, se você olhar a narrativa, ele prega esse evangelho, e ele vai contando para aquelas pessoas que estavam ali, o que havia acontecido. Você pode ler na sua casa esse texto de Atos capítulo 2. E aí então Pedro prega um evangelho centrado na palavra. Você vai ver que ele recorda aquilo que estava acontecendo ali, e o efeito disso é o que? Ele chama esses homens ao arrependimento. E aí o que acontece? Qual é a conclusão da mensagem de Pedro? O que o texto fala? Quantas pessoas se converteram? 3.000 pessoas. Por quê? Porque foi seguido só de um momento de emoção e as pessoas ficaram contagiadas. Não, a emoção passa, os nossos sentimentos, eles são enganosos. Quantas vezes a gente vê aqueles adolescentes, eu amo, e daqui a pouco já não ama mais, eu gosto, daqui a pouco não gosta mais, né? Você fala assim, você gosta de tal coisa, daqui a pouco a pessoa não gosta mais. Então, é justamente isso que a gente vê, os nossos sentimentos nos enganam, mas aquilo que você alicerça na palavra, Pedro é um exemplo disso. Ele vai e diz, olha, o texto diz isso, Joel fala isso, depois ele prega a palavra de Deus, e aí então as pessoas vêm e se convertem, e a gente vê então os grandes milagres sendo realizados. Por quê? Porque o avivamento ele vem por meio da palavra do Senhor. É isso que Neemias fala, é isso que a gente vê em Atos capítulo 2, e é isso que a Bíblia toda vai mostrar a todo momento. A palavra de Deus, ela é importante para nós. E para a gente concluir, né, o próprio Jesus já disse, né, mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês, eu vou, e se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim, da justiça, porque eu vou para o Pai, e vocês não me verão mais, e do juízo, porque o príncipe desse mundo já está condenado. E Jesus está falando sobre a presença do Espírito Santo de Deus, e ele vem para convencer. Quando você é convencido? Quando o Espírito Santo de Deus fala ao seu coração,
por meio da palavra do Senhor. O verdadeiro avivamento vem quando a palavra do Senhor nos convence da nossa real situação diante do Senhor. Busquemos o arrependimento e a mudança produzidos pela palavra de Deus através da ação do Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Então que você tenha aí essa noite um 2023, 2024 abençoado na presença do Senhor. Que o maior desafio que você possa colocar para o ano de 2024 é conhecer mais e mais da palavra do Senhor. Amém? Eu queria convidar o nosso irmão Carlos para estar orando nesse momento de encerramento do culto, e nós vamos encerrar aqui, lembrando de estar orando mais uma vez pelo nosso irmão Pereira aí, que Deus possa estar abençoando a vida deles, e também um feliz 2024 para todos os nossos irmãos. Amém. Oremos. Obrigado, Senhor, nosso Deus, por esta palavra que o Senhor trouxe, meu Pai, aos nossos corações e à nossa mente, através do nosso irmão Marcelo, Senhor. Que a palavra que o nosso irmão Marcelo trouxe no dia de hoje continue sendo bênção em nossas vidas, meu Pai. Que ela frutifique em nossos corações e em nossas mentes, e que nós leiamos mais a sua palavra, conhecemos mais das suas escrituras, Senhor, para colocar em prática todos os dias em nossas vidas e assim ensinar cada pessoa, meu Pai. Muito obrigado por este culto lindo, maravilhoso que nos trouxe, meu Pai. Continua nos abençoando no dia de hoje, Senhor. Pedimos ao Senhor, meu Pai, que o Senhor continue ali com o nosso irmão Pereira, Senhor, que está precisando dos seus cuidados, que vai passar pelo médico, meu Pai, e conforme a bênção que ele já é, que ele continuará sendo, meu Pai, que o Senhor esteja presente ali na vida dele, cuidando da saúde dele. Assim também estendemos, meu Pai, esse pedido a cada irmão que se encontra enfermo, que o Senhor abençoe a cada um deles, que os médicos estejam ali cuidando de cada um que esteja precisando, meu Pai. Continua abençoando, meu Pai, cada irmão no dia de hoje, para que nós tenhamos um final de ano 2023 abençoado pelo Senhor, meu Pai, e que 2024 venha, meu Pai, nos trazendo uma esperança e aumentando a nossa fé no Senhor, meu Pai. Muito obrigado por este ano que está se findando e muito obrigado por este ano novo que está começando, meu Pai. Em nome de Jesus, nos leve para nossas casas em segurança, meu Pai, e que nós tenhamos um dia lindo, maravilhoso perante o Senhor, meu Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor faz em nossas vidas. Assim nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém.